O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, anunciou a demissão nesta sexta-feira, 24. O ex-juiz federal deixa a pasta após 1 ano e 4 meses no primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro. A demissão foi motivada pela decisão de Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, indicado para o posto pelo agora ex-ministro. A Polícia Federal é vinculada à pasta da Justiça. Ao anunciar a demissão, em pronunciamento na manhã desta sexta-feira no Ministério da Justiça, Moro afirmou que disse para Bolsonaro que não se opunha à troca de comando na PF, desde que o presidente lhe apresentasse uma razão para isso. Presidente, eu não tenho nenhum problema em trocar do diretor, mas eu preciso de uma causa, como, por exemplo, um erro grave, disse Moro. Moro disse ainda que o problema não é a troca em si, mas o motivo pelo qual Bolsonaro tomou atitude. Segundo o agora ex-ministro, Bolsonaro quer colher informações dentro da PF, como relatórios de inteligência. O grande problema é por que trocar e permitir que seja feita interferência política no âmbito da PF. O presidente me disse que queria colocar uma pessoa dele, que ele pudesse colher informações, relatórios de inteligência. Realmente, não é papel da PF prestar esse tipo de informação, disse Moro. De acordo com Moro, ele disse para Bolsonaro que a troca de comando na PF seria uma interferência política na corporação. Ele afirmou que Bolsonaro admitiu isso. Falei para o presidente que seria uma interferência política. Ele disse que seria mesmo, revelou Moro. O agora ex-ministro contou que Bolsonaro vem tentando trocar o comando da PF desde o ano passado. A partir do segundo semestre de 2019 passou a haver uma insistência do presidente na troca do comando da PF. Moro afirmou que sai do ministério para preservar a própria biografia e para não contradizer o compromisso que assumiu com Bolsonaro, de que o governo seria firme no combate à corrupção. Tenho que preservar minha biografia, mas acima de tudo tenho que preservar o compromisso com o presidente de que seríamos firmes no combate à corrupção, à autonomia da PF contra interferências políticas, declarou. Moro afirmou ainda que, ao contrário do que aparece no Diário Oficial, ele não assinou a exoneração de Valeixo, nem o diretor-geral da PF pediu para sair. Na publicação, consta a assinatura do então ministro e a informação de que Valeixo saiu a pedido. Eu não assinei esse decreto e em nenhum momento o diretor da PF apresentou um pedido oficial de exoneração. Moro também disse que, quando foi convidado por Bolsonaro para o ministério, o presidente lhe deu carta branca para nomear quem quisesse, inclusive para o comando da Polícia Federal. Foi-me prometido na ocasião carta branca para nomear todos os assessores, inclusive nos órgãos judiciais, como a Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, afirmou o agora ex-ministro. No anúncio, Moro chegou a se emocionar e a ficar com a voz embargada. Foi quando ele disse que havia pedido ao presidente uma única condição para assumir cargo: que sua família ganhasse uma pensão caso algo de grave lhe acontecesse no exercício da função. Tem uma única condição que coloquei. Eu não ia revelar, mas agora isso não faz sentido. Eu disse que, como estava saindo da magistratura, contribuí durante 22 anos, pedi que, se algo me acontecesse, que minha família não ficasse desamparada, disse Moro. Moro foi surpreendido com a publicação da exoneração de Valeixo nesta sexta-feira. Fontes ligadas ao ministro disseram que ele não assinou a exoneração, apesar de o nome dele constar, ao lado do nome de Bolsonaro, no ato que oficializou a saída de Valeixo. Moro foi anunciado como ministro de Bolsonaro em novembro de 2018, logo após a eleição presidencial. O magistrado ganhou notoriedade como juiz de processos da Operação Lava Jato, entre os quais o que condenou o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá. Na oportunidade, Bolsonaro garantiu autonomia a Moro na escolha de cargos de segundo e terceiro escalão. O ministro teria carta branca no combate à corrupção. Conversamos por uns 40 minutos e ele, Moro, expôs o que pretende fazer caso seja ministro e eu concordei com 100% do que ele propôs.
Ele queria uma liberdade total para combater a corrupção e o crime organizado, e um ministério com poderes para tal, declarou Bolsonaro na época. É um ministério importante, inclusive, ficou bem claro em conversa entre nós que qualquer pessoa que porventura apareça nos noticiários policiais vai ser investigada e não vai sofrer qualquer interferência por parte da minha pessoa, acrescentou Bolsonaro. Após o início do governo, Moro e Bolsonaro tiveram uma relação marcada por episódios de interferência do presidente no ministério. Bolsonaro chegou a dizer que tinha poder de veto nas pastas, pois quem manda no governo é ele. Um dos episódios de interferência ocorreu em fevereiro de 2018, quando Moro, após reclamação de Bolsonaro, revogou a nomeação de Ilona Zabot para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Cientista política, mestre em estudos de conflito e paz pela Universidade de Uppsala, Suécia, e fundadora do Instituto Igarapé, Ilona Zabot atuou na ONG Viva Rio e foi uma das coordenadoras da campanha nacional de desarmamento. Bolsonaro é a favor de facilitar o acesso da população a armas e ignorou sugestões feitas pelo ministro da Justiça para o decreto das armas. A situação da PF também abalou a relação entre Bolsonaro e Moro. O presidente pretende desde o ano passado tirar Valeixo do comando do órgão. Delegado de carreira, Valeixo foi superintendente da PF no Paraná e atuou na Lava Jato. A experiência o fez ser escolhido por Moro para chefiar a PF. A liberdade que Moro teve para escolher Valeixo e superintendentes regionais da PF foi minada aos poucos. Em agosto de 2018, sem o conhecimento da cúpula da Polícia Federal, Bolsonaro anunciou a troca do superintendente do Rio de Janeiro. A fala gerou ameaça de entrega de cargos na PF. A troca na superintendência ocorreu, mas Moro e Valeixo continuaram nas suas funções. A relação entre ministro e presidente também foi abalada, segundo o jornal o Globo, pelo fato de Moro ter pedido ao presidente do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli, a revisão de uma decisão que restringiu o compartilhamento de relatórios do COAF com os Ministérios Públicos e a Polícia Federal. O movimento do ministro irritou o presidente Jair Bolsonaro, pois a liminar atendia a um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Um relatório do COAF apontou movimentações atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A defesa argumentou que dados dessas movimentações foram repassados ao Ministério Público sem a autorização judicial. No caso do COAF, a transferência do órgão para o Banco Central levou à queda de um dos principais aliados de Moro na Lava Jato, o auditor Roberto Leonel, demitido do comando da estrutura. Com a pandemia do novo coronavírus, Moro e Bolsonaro deram outros sinais de descompasso. Moro defendeu em falas públicas o isolamento como forma de tentar conter o contágio, mais alinhado ao que dizia o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Bolsonaro, por sua vez, fala em isolar somente idosos e pessoas com doenças crônicas. Ele prega a volta do comércio, a retomada das aulas e reabertura de fronteiras com Uruguai e Paraguai. Visto por analistas políticos como um possível postulante ao Planalto em 2022, desde a escolha para chefiar a pasta da Justiça, Moro figurou como um possível indicado por Bolsonaro para as 2 vagas no STF que serão abertas com as aposentadorias dos ministros Celso de Mello e Marco Aurélio Mello. Bolsonaro costumava elogiar o perfil de Moro, mas também declarou o desejo de indicar um ministro terrivelmente evangélico para a corte. Nascido em 1972 em Maringá, no norte do Paraná, Moro ganhou visibilidade como juiz da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, especializada em crimes financeiros e de lavagem de dinheiro. Ele ficou conhecido nacionalmente por ser o juiz responsável pelos processos da Lava Jato na primeira instância. Antes da operação, Moro trabalhou no caso Banestado e atuou como auxiliar da ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Rosa Weber, em 2012, no caso do Mensalão do PT.
A Operação Lava Jato, que teve a primeira fase deflagrada em 17 de março de 2014, começou com a investigação de lavagem de dinheiro em um posto de combustíveis e chegou a um esquema criminoso de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro na Petrobras. Posteriormente, a ação alcançou outras estatais. Em mais de 4 anos de Lava Jato, o magistrado sentenciou 46 processos, que condenaram 140 pessoas por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Entre os políticos condenados na 13ª Vara Federal de Curitiba estão o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, e o deputado cassado e ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, MDB. Doleiros, ex-diretores da Petrobras e empresários ligados a grandes empreiteiras do país também já foram condenados por Moro em discurso. Moro destaca a autonomia da PF na gestão do PT. Fundamental ao anunciar sua saída do cargo de ministro da Justiça, Sérgio Moro reconheceu a autonomia que a PF, Polícia Federal, teve em governos anteriores. Os governos de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, -2003 a 2010, e Dilma Rousseff, PT, -2011 a 2016, foram os principais alvos da Operação Lava Jato, cujos processos eram comandados por Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. Ele destacou também a importância da Lava Jato durante o período. Antes de assumir o cargo, fui juiz federal por 22 anos, tive diversos casos criminais relevantes e, desde 2014, tivemos a Operação Lava Jato, que mudou o patamar de combate à corrupção no país. Lógico que tem muito a ser feito, mas o cenário foi modificado, destacou.